Cada um reage de um jeito, mas a sensação para quem tem medo de dirigir é a mesma, um tipo de aflição só de pensar em pegar no volante. Tem gente, inclusive, Soler, que fica repetindo as aulas na autoescola de propósito, só para adiar aquele momento em que vai ter que dirigir sozinho. E esse pavor tem nome, chama-se amaxofobia, e a boa notícia é que também tem cura. E o caminho, primeiro, é reconhecer o problema e procurar tratamento. Aos 52 anos de idade, começando a vida de motorista. José Augusto tinha carro, mas só se deslocava de ônibus ou de carona. Não era que ele não gostasse de dirigir, tinha medo. Um sinaleiro na subida, ou eu ia devagarzinho para não ter que parar, ou eu chegava lá e ficava pensando, poxa, tem um carro atrás aqui, eu vou na arrancada, eu vou deslizar um pouquinho, vou descer um pouquinho e vou bater. Resolver esse tipo de problema é tarefa para psicólogo. O trabalho começa no consultório, mas termina no trânsito, ao volante. Com a psicóloga ao lado, Marcos venceu o pânico de enfrentar as mais diversas situações. 0 a 10, quanto você está de ansiedade agora? 7. 7? Por que você acha que você está ansioso agora? Carro rápido atrás, pressionando. Carro rápido atrás, te pressionando? Deixa eu passar então. Aos poucos, a pessoa vai vendo que todas essas situações são normais no trânsito e passam. Hoje, o estudante que chegou a deixar o carro parado na garagem por 1 ano já se sente seguro ao volante até quando está sozinho. Não é a psicologia que vai fazer de você um motorista. Você já é um motorista. O que ela vai te dar é a condição, é exatamente a condição de segurança. Esta palestra para pessoas que se apavoram só de pensar em dirigir prova que o problema atinge homens e mulheres de todas as idades. Quantas pessoas estão aqui, já voltou para a autoescola e comprou mais 1, mais 2, mais 3, mais 10? Eu tenho cliente que já comprou mais de 100 aulas e não resolve o seu problema. Os depoimentos relatam o descaso da família e dos amigos com o problema e o quanto isso só aumenta a fobia. Segundo a psicóloga, o primeiro passo é reconhecer que o problema existe e buscar tratamento. Pelo que dizem os que assumiram o problema e buscaram ajuda, a vida muda da água para o vinho. Dirigir me trouxe, elevou a minha autoestima, me trouxe uma sensação de independência muito boa, porque eu não dependo dos outros mais. Eu já saio sozinho, tenho minha independência. Da carona. Da carona. Pois é, esse é um problema mais comum do que se imagina normalmente. São muitas pessoas que ao dirigir sentem as pernas bambas, o coração bater mais forte, náusea e até mesmo perdem os sentidos. Para falar um pouco mais sobre o assunto e dar algumas dicas do que pode ser feito para evitar esse ataque de pânico que limite a vida das pessoas, nós trouxemos aqui no estúdio a psicóloga Salete Coelho Martins. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia. A gente viu ali na palestra que a maioria é de mulheres assistindo a palestra, pelo menos. Esse é um reflexo? Os homens, eles evitam procurar ajuda quando o problema é o medo de dirigir? Realmente são mais mulheres que procuram a palestra, porém os homens também têm medo de dirigir, como você viu na nossa reportagem ali. Esses 2 pacientes me procuraram o ano passado, estão hoje dirigindo e eles buscam ajuda quando eles veem que não tem mais realmente saída, mas tem essa necessidade de dirigir. Mas muitos pacientes homens, eles estão aí sofrendo em casa com essa necessidade de dirigir, mas a sociedade impera essa questão machista, né? Como que o homem não dirige? Como que o homem não pode? Como que ele não está dirigindo? Então, por causa dessa situação, muitos não buscam ajuda por medo de divulgar essa situação do medo. Então, eles preferem dizer que não dirigem porque estão ajudando o planeta, preferem andar de bicicleta e outras alternativas mais que eles acabam argumentando por aí. Acabam arranjando até desculpas, né? Ecologicamente corretas, né?
Mas de onde vem esse medo que atinge homens e mulheres? Mulheres procuram mais ajuda, homens são mais resistentes, mas de onde vem esse medo? Existe uma explicação para isso? Está relacionado necessariamente a algum trauma ou não? Uma pessoa pode ter medo, sendo que nunca passou por um acidente, nunca passou por nenhuma situação delicada no trânsito. Eu explico o seguinte, que até na literatura já está explicando que é a personalidade do indivíduo. As pessoas que estão muito exigentes consigo mesmo, que têm esse medo de errar, têm essa dificuldade de dirigir num trânsito que é o nosso hoje muito caótico. Hoje a pessoa que vai para o trânsito, ela não tem hoje mais oportunidade de errar. As pessoas estão numa disputa muito grande pelo espaço no trânsito. Errou, leva buzinada. Errou, leva buzinada, e às vezes pode ser até vítima de violência se você erra. Então essa preocupação é muito grande das pessoas que têm esse perfil muito exigente consigo mesmo. Como é que funciona a pressão social por dirigir? Você falou em relação aos homens, mas isso hoje atinge as moças também, com 18, 19, 20 anos. Nós temos uma cultura muito forte do carro e é quase que uma obrigação da pessoa tirar a carteira de habilitação com 16, 18, 19 anos, 20 anos. Mas nem todo mundo tem habilidade para dirigir adequadamente. Exatamente, como é uma obrigação, quando a moça chega aos 20 anos, já pergunta quando é que vai ser o casamento, né? E depois que casa, quando é que vai ter filhos? A mesma coisa acontece com a carteira de motorista. A família pergunta quando é que vai tirar a carteira de motorista, vai ganhar o carro, qual é o vestibular, e tudo é muito associado. Essas cobranças são muito grandes na sociedade. E nem todo mundo tem habilidade realmente para dirigir. Então, isso daí tem que ser realmente percebido pelo próprio indivíduo. É uma questão de bom senso. Será que eu estou preparado para dirigir? Será que eu posso dirigir? Então, entra duas situações aí. Será que eu posso dirigir? E a questão da necessidade. Então, ontem mesmo me procurou uma pessoa no consultório dizendo assim, eu preciso dirigir agora. Eu quero dirigir. Por questões de família. Minha família não dirige mais. Logística, né? A pessoa que dirigia na família não dirige mais e agora eu preciso dirigir. Mas às vezes não é bem assim. Não é porque agora a pessoa que não dirige mais na família, essa pessoa tem que dirigir. Ela tem que perceber se ela pode dirigir. Então tudo isso tem que ser realmente verificado. Pode dar-se outro jeito. Dirigir realmente confere liberdade, facilidade, mas fazer algo contra a vontade ou contra aquilo que é natural realmente chega a ser até um pouco agressivo. E essa falta de vontade, essa falta de aptidão ou esse medo, ele pode ser percebido antes ou geralmente ele aparece naquele momento em que está na autoescola, vai fazer a primeira aula, vai para o teste e a pessoa sente aquele pavor? Geralmente acontece na autoescola durante o treinamento, que a pessoa percebe que ela não tem tanta habilidade e ela sofre muito para tirar essa carteira de habilitação durante o treinamento e o processo de habilitação todo, principalmente no exame prático de direção, que ela reprova a primeira vez, a segunda, a terceira, e isso causa um sofrimento muito grande para essa pessoa. Desiste, perde o primeiro processo, às vezes perde o segundo processo, faz mais do que 10, 20, eu tenho casos de pessoas que já fizeram mais de 100 aulas práticas e ainda não tiraram carteira de motorista. E às vezes as pessoas lidam de maneira leviana também com isso, né? Uma nova palestra, como a que a gente viu na reportagem, está prevista para o mês de maio. Como é que as pessoas podem se inscrever? A palestra é gratuita, inclusive. Né? Inclusive eu faço essas palestras a cada 3 meses para fazer uma orientação sobre o que é o medo de dirigir. É no www.psicotran.com.br. A palestra é gratuita, as inscrições são limitadas, as pessoas podem se inscrever lá e participar. Quem não é de Curitiba, nesse site também encontra mais informações sobre o seu trabalho. Sim, sobre o meu trabalho. Ok, obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia para vocês também.